pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Pra sempre exaltar.
hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more and more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you. Aleluia, cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma boa noite, que você possa começar bem a sua semana ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a adoração do Senhor, que o Senhor possa entrar no seu lar nessa noite e transbordar da alegria dEle, transbordar da presença dEle. Essa noite eu vou ler uma palavra para nós, em Isaías 41, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança de dias melhores, de renovação sobre as nossas vidas. Que nessa noite você possa adorar o Senhor de todo o seu coração e deixar a alegria dEle transbordar dentro de você, dentro da sua casa. Adore ao Senhor, louve, ouça a presença do Pai, sinta a presença do Pai aí onde você está. Desde já abra o seu coração, deixe o Espírito Santo tocar e falar contigo nessa noite, amém? Eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser para sempre brilhará.
Jesus! Aleluia! Aleluia. Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Amados, este louvor diz: não permita que ninguém diga a você que você é aquilo que eles querem que você seja. Você é aquilo que o Senhor quer que você seja. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos nos alimentar essa noite. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor
nós somos filhos do Senhor, nós somos amados do Senhor, e o Senhor morreu naquela cruz, foi por mim, foi por você. Ele enfrentou tantas dores, Ele enfrentou tantas feridas, doeu muito no Senhor, mas Ele pagou um preço por mim e por você, e hoje você é livre, porque o Senhor reina, o Senhor vivo está. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se entregou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos
É Ele que nos abraça, é Ele que nos envolve todos os dias. Se você está cansado, se você está desanimado, essa noite que você possa pedir para o Senhor: me abraça, me cuida, cura as minhas feridas, limpa, Espírito Santo, as minhas lágrimas. E o Senhor, Ele vivo está. O mesmo Deus lá de trás é o mesmo que reina hoje e para sempre. É o mesmo que você pode se humilhar, se entregar à disposição dEle, e Ele não te abandonará. Ele está contigo, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te faz vencedor, Ele te faz uma nova criatura. Receba nessa noite a presença do Senhor, receba nessa noite a presença do Pai no seu lar. Que neste momento o Senhor possa entrar dentro da sua casa e transbordar da presença dEle, transbordar da alegria dEle, transbordar da cura dEle sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Através da adoração você possa ter sido edificado, e que neste momento, através da palavra, o Senhor possa tocar mais e mais na sua vida. O Senhor conhece a sua necessidade, o Senhor conhece tudo o que você está passando, o Senhor sabe do que você necessita, o Senhor sabe do que você tem buscado na presença dEle. Então que nessa noite essa palavra venha de encontro ao seu coração. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, Ele fale conosco através da palavra. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, nós sentimos a sua presença sobre este lugar. E desde já, Senhor, que o Senhor possa usar a vida do pastor Jober. Desde já, Espírito Santo, que a palavra venha chegar aos corações. Espírito Santo, que a palavra que o Senhor preparou, Pai, no coração dele nessa noite, venha trazer vida, venha trazer restauração, venha trazer a cura, Espírito Santo, aos corações que necessitam da sua voz, que necessitam ouvir a sua voz, que necessitam do seu abraço, que necessitam do seu acolher nessa noite, Pai. Vai de encontro e usa, Pai, tremendamente a vida do pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, né? Compartilhe aí esse link. Seja um abençoador. É o momento de você compartilhar esse link aí, né? E seja um abençoador. Hoje Deus tem uma palavra de bênção para você, uma palavra sobre fidelidade. Depois desse louvor aleluiado, esse louvor que tira lágrimas, né, dos nossos olhos, esse louvor que traz conforto aos nossos corações, esse louvor que nos traz esperança, renova as nossas esperanças em Jesus Cristo. Nesta noite, querido, eu quero trazer uma palavra, né, com o tema a bênção da fidelidade. A bênção da fidelidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 35.
Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, final do culto aqui, o nosso culto online, vou estar orando pela sua família, vou estar orando pela sua cidade, vou estar orando, querido, pelas autoridades, não só dos nossos municípios, mas vamos estar orando pela nossa autoridade maior, né, do nosso país. Vamos estar orando pelas nossas nações, médicos, enfermeiros. Nós vamos estar orando aqui no final do culto. Então você fica ligadinho aí, compartilhe esse link com uma pessoa que precisa de uma palavra de bênção, uma palavra de fidelidade, uma palavra de vitória. Eu tenho certeza, querido, que Deus vai abençoar, né? Tem tantas coisas ruins rolando aí nas mídias sociais, tantas pessoas compartilhando derrota, destruição. Agora você não, você vai ser o quê? Um evangelista, você vai ser um abençoador, você vai compartilhar esse link, né? Porque nós estamos falando aqui do Deus vivo, estamos falando de Jesus Cristo, do Espírito Santo, né? E eu tenho certeza que ao compartilhar esse link, você vai estar abençoando uma pessoa, você vai estar gerando cura no coração dessa pessoa, amém? Jeremias capítulo 35, versículo 1 diz assim: durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Agora a gente vai lá para o versículo 6. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas, obedecido fielmente tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Agora vamos para o versículo 12. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Perguntou o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Agora vamos para o versículo 18. Diz assim: Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Repetindo o versículo 19. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Tema da mensagem: a bênção da fidelidade. Fidelidade é algo que está escasso entre os cristãos. Escute bem, fidelidade é algo que está escasso entre os cristãos. Fidelidade a Deus,
fidelidade a Jesus Cristo, fidelidade ao Espírito Santo, fidelidade à denominação onde congregam, fidelidade aos líderes que são vocacionados e ordenados de forma fiel. Enfim, fidelidade é algo sério. Deus leva a sério questão de fidelidade, e por isso Deus dá importância à fidelidade, pois é por meio dela que nós garantimos a permanência do nosso nome escrito no livro da vida. Escute bem, é por meio da fidelidade que você que está me ouvindo garante o seu nome escrito no livro da vida. Texto aqui de Jeremias, capítulo 35. Deus ele usa uma família para mostrar a importância da fidelidade. Preste atenção nesta palavra. Essa palavra vai mexer com você, vai mudar os rumos de como você tem seguido a Deus, como você tem servido a Deus. Então Deus ele usa aqui nesse capítulo 35 de Jeremias uma família para mostrar a importância da fidelidade. Os recabitas, eles são descendentes de Jonadab. Jonadab ele viveu 860 anos antes de Cristo. Jonadab ele ensinou seus descendentes a viver em tendas, a não beberem vinho, a não plantar vinhas, a não mexer com plantações. A ideia aqui de Jonadab era viver como nômade, ou seja, não ter nada que prendesse ele nem a descendência dele a esta vida. Existe uma semelhança aqui entre Jonadab e os cristãos do Novo Testamento, porque Jesus Cristo, quando ele implantou o reino de Deus, ele pregou e falou que nós tínhamos que ser forasteiros, ou seja, não se pegar a nada deste mundo, não se pegar a ouro, não se pegar a prata, não se pegar a objetos, as bens materiais. Jesus Cristo nos ensinou que nós estamos apenas de passagem. Então existe algo semelhante entre os cristãos e a história da família de Jonadab. Então, voltando aqui, Jonadab ele faz esse voto com seus filhos. Interessante que ele faz esses votos com seus filhos, e esse voto ele se passa aqui depois de praticamente quase 2 séculos, 200 anos depois da sua morte. Os seus descendentes continuam o quê? Sem beber vinho, sem construir casas, sem plantar vinhas. Então o que acontece? Os seus descendentes continuam sendo fiel àquela palavra do seu pai, do seu antepassado lá atrás, chamado Jonadab. O interessante também é que Jonadab, ele também faz parte da retomada de Israel na época do rei Acabe e de Jezabel. Eu não sei se você conhece a história do rei Acabe e Jezabel. O rei Acabe foi um rei idólatra, um rei que acabou com Israel, juntamente com Jezabel. Jezabel é aquela mulher que mandou um recado para Elias, falando que ia matar Elias, que ia servir a cabeça dele numa bandeja. Então Jonadab, ele viveu nessa época aqui do rei Acabe, e Jonadab estava presente na retomada de Israel. Ele presenciou a ação poderosa de Deus na destruição do rei Acabe, na destruição dos profetas de Baal, na destruição de um rei, de uma mulher que era manipuladora, usada pelo próprio diabo. Então Jonadab, ele está presente quando Deus entra com a sua mão poderosa para retomar o império de Israel. Aqui, como eu falei, se passa quase 200 anos.
Daí Deus, ele pede para Jeremias chamar toda a família dos recabitas, e ele chama toda a família dos recabitas para mostrar algo importante sobre o voto, algo importante sobre a fidelidade, e mostrar qual que é o poder da fidelidade. E nessa noite eu quero mostrar para você que está me ouvindo pelo Facebook 3 pontos importantes sobre fidelidade. E o primeiro ponto importante é que a fidelidade influencia gerações. Lembre-se disso, a fidelidade influencia gerações. Está lá no versículo 6, nós lemos lá que a geração falou que eles não bebiam vinho, que eles não moravam em casas, não construíam casas, que eles não plantavam vinhas, justamente por causa do que? Da ordem do seu antepassado chamado Jonadab. Esse voto, queridos, aqui dos recabitas, ele está fora da lei mosaica. Se você procurar na lei mosaica, você não vai encontrar nada sobre a questão de vinho, sobre a questão de ser nômade, sobre a questão de não construir casa, sobre a questão de não plantar. Você não vai encontrar nada. Então, querido, aqui esse voto realizado pelos recabitas está fora da lei mosaica. Esse voto foi feito entre um pai e seus filhos, pois o que acontece? O pai julgou que era importante fazer um voto de fidelidade com seus filhos, para mostrar a eles o caminho do compromisso, e também para mostrar a eles a importância deles manterem o foco e o direcionamento do olhar, no olhar daquela geração para Deus, e acima de tudo, para ficar algo marcado, não somente para aquela geração, mas para a geração subsequente. Querido, embora não tenha muitas coisas que fala sobre Jonadab, embora não tenha muitas referências na Bíblia que fala sobre a história de Jonadab, mas lá em 2 Reis, capítulo 10, se você ler 2 Reis, capítulo 10, você vai ver que ele teve uma participação, juntamente com Jeú, exterminando um câncer chamado Acabe, um câncer chamado profetas de Baal, um câncer chamado Jezabel. Nós vemos que Deus usa essa família 2 séculos depois, como exemplo de fidelidade geracional. Nós vemos, querido, que a atitude de Jonadab e de seus filhos agradou tanto a Deus, que fez com que Deus olhasse para essa família com um olhar diferente. E Deus mostra a importância da fidelidade, porque essa fidelidade foi transferida para as próximas gerações. Queridos, assim como Jonadab, ele consegue imprimir essa fidelidade no coração dos seus filhos, nós também temos essa missão de imprimir essa reverência de fidelidade a Deus, em um mundo, querido, onde cada dia as pessoas se tornam mais infiéis, num mundo onde cada dia, querido, as pessoas se distanciam de Deus, num mundo onde cada dia, querido, as pessoas não querem honrar Deus, num mundo onde cada dia as pessoas, querido, se afastam de Deus. É nesse momento que nós temos que nos levantar como Jonadab, sendo influenciadores, não só nesta época que nós estamos vivendo, mas nas próximas gerações que virão até Jesus Cristo voltar, se assim Ele nos permitir. Nós precisamos o que? Influenciar os nossos filhos, mostrar a eles o que é fidelidade a Deus, mostrar a eles o que não é se corromper, mostrar a eles qual que é o foco. E sabe por quê, querido, é importante essa palavra para mim e para você? Porque assim como essa família chamou o olhar de Deus com relação à fidelidade,
com relação ao voto. Existem famílias que não têm atraído o olhar de Deus, tem atraído, sabe quem? O olhar de Satanás, tem atraído a corrupção por causa da sua infidelidade, por causa, querido, do seu comportamento torpe, por causa de tantas coisas erradas, por falhas no transferir princípios, valores aos seus filhos. Satanás tem cirandado nessas famílias. Mas essa palavra para mim e para você, querido, é um alerta e nos mostra que quando nós agimos com fidelidade a Deus, quando nós agimos com atitudes corretas, quando nós corrigimos os nossos comportamentos, quando nós renunciamos, Deus, Ele nos olha para nós, para as nossas famílias, de uma forma diferente. Ele nos olha com um olhar de agrado, com um olhar de alegria. Então, querido, o que eu aprendo com a história de Jonadab, primeira coisa é que a fidelidade dele influenciou não somente os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos e as próximas gerações da sua família. E essa fidelidade, ela ecoou 2 séculos depois, chegando aqui em Jeremias capítulo 35. Segundo lugar, querido, que nós podemos aprender com a história de Jonadab: fidelidade é uma advertência. Preste atenção, fidelidade é uma advertência. Está no capítulo 35 de Jeremias, versículo 16. Escute bem o que eu vou falar. A fidelidade não é um peso. A fidelidade, ela não pode se tornar um peso. A fidelidade jamais vai ser um peso. A fidelidade é uma advertência. A fidelidade é uma advertência para a bênção presente e para a bênção vindoura. Existem pessoas que tratam a fidelidade a Deus, a fidelidade a uma denominação onde congrega, a fidelidade a um líder que é vocacionado. Tem pessoas que tratam a fidelidade como um peso. A fidelidade, ela não pode ser um peso. A fidelidade tem que ser bênção. Tem que ser bênção para a minha vida, tem que ser bênção para a minha família, e tem que ser bênção não só para o presente, mas também para as promessas vindouras. Olha só, querido, o que me chama a atenção nesse texto de Jeremias capítulo 35, o que me chama a atenção é que Deus, Ele usa uma família para advertir uma nação. Então quer dizer que essa família, ela fez um voto de fidelidade, que ela agradou a Deus, que chamou tanto a atenção de Deus, porque Deus, Ele usa uma família para corrigir uma nação. E não é qualquer nação não, nós estamos falando da nação de Israel, o povo escolhido por Deus, um povo numeroso. E esses filhos aqui, querido, de Jonadab, eles cumpriram fielmente a ordenança deixada pelo seu pai, que atraiu o olhar de Deus. Esses filhos aqui, queridos, eles estão obedecendo a ordenança de um pai terreno, de um homem comum como eu, como você. E fala-se que passaram 2 séculos e eles continuam honrando a palavra liberada por este pai. 2 séculos, 200 anos, eles continuam honrando a palavra desse chefe, o chefe daquela família. Então Deus, Ele usa o profeta Jeremias para transmitir para toda uma nação que a fidelidade é o caminho para afastar-se da perdição. Olha só, Jonadab já havia morrido. Nesse capítulo 35 de Jeremias,
Os ossos de Jonadab já era poeira. Os ossos de Jonadab já se tornou poeira. E mesmo assim, querido, mesmo assim, a palavra que foi liberada, o voto que foi feito, estava impresso e vivo no coração dos seus descendentes. O que me chama a atenção é o que é a fidelidade, a permanência de forma fiel aos seus descendentes. Isso faz com que Deus olhe para essa família com um olhar diferente, com um olhar diferenciado. Essa fidelidade ficou impressa no coração dos seus descendentes. E aqui, querido, o texto, no versículo 16 desse capítulo, vai falar que Deus se lamenta. Deus lamenta pela postura do povo de Israel. O povo se descambou num monte de erro. E aqui fala que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é misericordioso. Deus, querido, Ele é bondoso. A fidelidade de Deus nem se compara à fidelidade dos homens. Por isso que Deus, Ele acaba usando essa família como exemplo. Porque Deus, Ele olha e fala assim, é impressionante. Os descendentes de Jonadab estão obedecendo uma palavra que foi liberada por este homem há mais de 200 anos atrás, e é um homem comum. Agora, os filhos de Israel, eles não conseguem obedecer uma palavra que eu liberei desde o princípio, desde a fundação do mundo, desde que das coisas que foram criadas. Eles não conseguem obedecer a palavra do seu Criador. Então, quando fala que Deus, Ele se lamenta, querido, Deus, Ele está se lamentando porque Ele é um Pai piedoso, Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai, querido, que derrota inimigos. E agora o que acontece? Deus, Ele olha para a nação de Israel e começa a advertir a nação de Israel. E Ele fala, Deus fala aqui na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Deus está usando o profeta Jeremias para advertir o povo e fala: eu enviei de forma repetida os meus servos, os meus profetas, dizendo para vocês se converterem das suas más condutas, corrigir as suas ações e deixar de seguir falsos deuses, outros deuses. Então Deus, aqui no versículo 16, 17, querido, desse capítulo, Ele dá uma advertência ao povo, para o povo ser fiel, querido. E da mesma forma Deus nos adverte de forma constantemente. Deus, Ele tem nos advertido de forma constantemente, através dos louvores, através da palavra do pastor, através de uma oração, através de um louvor que você escuta lá na sua casa, no seu carro. Ele te adverte através dos sinais. Está aí os sinais acontecendo. Ai, pastor, os gafanhotos. Ai, pastor, o coronavírus. Ai, pastor, o tornado. Ai, pastor, a violência, a tragédia, a morte, etc. Deus está advertindo. Então Deus, Ele está advertindo em todo momento, chamando a atenção das pessoas para para mudança da sua trajetória, para corrigir a sua conduta, para largar os falsos ídolos e ter um compromisso sério, fiel com Deus. Querido, claro que esse é um sermão para outra oportunidade, mas Jonadab, a história de Jonadab está entrelaçada com a história de Jeú, com a história do rei Acabe, com a história de Jezabel. Querido, Acabe foi destruído, a família toda de Acabe foi morta por causa do quê? De má conduta, por causa do quê? De adoração a deuses estranhos, a outros deuses. Jezabel foi aniquilada. Fala que Jezabel, querido,
ela foi devorada por cachorros. Teve uma morte terrível, porque era uma mulher idólatra, uma mulher diabólica, uma mulher que queria destruir a fidelidade do povo de Israel. E hoje, querido, eu chamo a sua atenção, que a fidelidade a Deus, ela é uma bênção. A fidelidade a Deus é uma bênção, não só para o povo antepassado, mas é uma bênção para o nosso presente, é uma bênção para as promessas futuras. Só que nós precisamos ser fiéis a Deus. Deus aqui, Ele usa o capítulo 35 do profeta Jeremias, e essa palavra, querida, ela ecoa para os nossos dias. Os sinais estão acontecendo, situações estão se movendo no mundo espiritual, e é o momento, querido, de nós se ligarmos ainda mais a Deus. É o momento de estarmos ligados, entrelaçados com a pessoa de Jesus Cristo. É o momento, querido, da gente abrir os nossos olhos e, acima de tudo, estar com o nosso coração aberto para que o Espírito Santo entre, para que o Espírito Santo permaneça. Porque, querido, Deus, Ele tem de forma constantemente, Ele tem nos alertado acerca da verdadeira fidelidade ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o que eu aprendo com a história de Jonadab? A fidelidade dele influenciou gerações. Como está a sua fidelidade? Tem influenciado a vida dos seus filhos? Tem influenciado a vida dos seus vizinhos? Tem influenciado a cidade onde você mora? Tem influenciado a igreja onde você congrega? Como tem sido a sua fidelidade? Sua fidelidade, ela está ao ponto de influenciar gerações. Segundo lugar, a sua fidelidade, ela tem sido motivo de advertência para aqueles que têm andado em uma conduta errada, uma conduta corrompida, que tem andado longe de Deus. A sua fidelidade tem advertido essas pessoas através do seu testemunho, através do seu modo de falar, do seu modo de andar, do seu modo de cultuar, a sua leitura bíblica, o seu jejum. Será que essa fidelidade a todas as coisas tem servido de advertência para aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno? E terceiro lugar, querido, que é importante, que eu vejo importante aqui na vida de Jonadab e dos seus familiares, a fidelidade, ela gera recompensa. Versículo 19, eu quero ler esse versículo 19 novamente, que fala assim: por isso assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Olha só, a bênção da fidelidade, gerando uma recompensa. Querido, fidelidade, ela gera recompensa, e todos nós sabemos isso. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus, Ele nos abençoa. Quando nós se mantemos reto diante de Deus, em primeiro lugar, Ele vai nos recompensar no mundo espiritual, e vai nos recompensar também no mundo terreno. Querido, essa família aqui, ela recebe uma recompensa, mas é uma recompensa diferenciada. É uma recompensa do nível de reis, do nível de profetas. Essa família, ela recebe aqui uma recompensa aleluiada, como eu falo. Sabe por quê, querido? Primeiro, é uma família que foi testada pelo próprio Deus. Se você ler lá o versículo 1 desse capítulo, está falando que Deus, Ele chama o profeta e fala: ó, chama a família dos recabitas e coloca o vinho diante deles. Sirva o vinho, sirva o melhor vinho, coloca diante deles. Então essa família, em primeiro lugar, ela foi testada pelo próprio Deus. Eles não beberam o vinho, eles não quebraram o voto que eles fizeram com o seu antepassado, nem diante de um profeta eles quebraram o voto deles.
Aqui, em segundo lugar, é uma família que foi usada como exemplo para a correção de uma nação. Pensa bem, você que está me ouvindo por esse canal do Facebook, imagine Deus usar a sua família como exemplo para corrigir a nação brasileira. Imagine Deus pegar a sua família, meu irmão, Ele usar como exemplo para estar corrigindo o Brasil, para estar corrigindo as más condutas da nossa nação. É isso que aconteceu. Deus, Ele pega essa família chama a atenção de Deus pela sua fidelidade, pelo voto, por não ter quebrado esse voto, por ter mantido essa palavra do seu antepassado por 200 anos. Então Ele pega essa família para servir como exemplo para a nação de Israel. Então essa família, querida, ela recebe uma recompensa, e não é qualquer recompensa. Quando fala que não vai faltar filho na casa dos recabitas que me sirva, nós vemos uma promessa. Sabe aquela promessa que a gente fala para os nossos filhos? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Eles estão recebendo essa promessa, uma promessa que a geração deles vão ser uma geração longa, uma geração duradoura sobre a face da terra. E além de ser uma geração duradoura, vai ser uma geração que serve a Deus, uma geração que teme a Deus, uma geração que é fiel a Deus. Agora imagine, querido, Deus Ele falando isso para você, Deus falando isso para a sua família. Eu escolhi a sua família como exemplo de fidelidade, como um exemplo que agradou os meus olhos, e eu vou dar uma recompensa, que a sua geração vai se prolongar sobre a face da terra, e não vai faltar nenhum descendente que deixe de me servir, ou seja, que deixe de ser exemplo. Essa foi a promessa que a família dos recabitas receberam. Esse voto, querido, esse voto aqui de fidelidade dos recabitas chamou a atenção de Deus, fazendo que toda aquela família alcançasse ainda mais a graça de Deus, primeiramente no mundo espiritual. Em segundo lugar, querido, alcançasse o que? Honra, graça diante dos homens na terra. Então Deus, Ele usa, querido, essa família aqui para mostrar para o povo de Israel a importância de honrar uma palavra liberada. Deus, Ele tem liberado palavras sobre a minha vida, tem liberado palavras sobre a sua vida, querido, tem liberado palavras sobre a nação brasileira, sobre as demais nações. O problema é que tem alguns que estão com os tampões nos ouvidos e não têm escutado essas palavras que têm sido liberadas, palavras de fidelidade, palavras, querido, de salvação, palavras para uma chamada de conserto, para uma chamada de conversão, porque Jesus Cristo está prestes a voltar. Mas existem pessoas que estão com os tampões, estão com rolhas nos seus tímpanos, impedindo que essas palavras entrem e penetrem nos seus corações. Mas, querido, Deus, Ele tem usado de forma incansável os seus servos, os seus profetas, para estar ventilando os quatro cantos deste mundo a palavra: conserte, converta-se, siga Jesus Cristo, deixe Ele entrar na sua vida, pregue isso na sua casa, pregue isso na sua escola, pregue isso no seu trabalho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não existe outro além dele, que só existe salvação e é em Jesus Cristo. Ele está nos chamando para ser testemunhas, para ser um exemplo de fidelidade, numa época onde o caos, uma época onde ninguém quer ser fiel, uma época onde todos estão virando as costas para Deus, uma época onde todos estão esquecendo do Criador. Deus tem nos chamado, amados. Sabe o que nós precisamos?
Nós precisamos marcar a nossa trajetória. Deus nos chamou para marcar, querido, a nossa geração, para marcar as nossas famílias, marcar com a bênção da fidelidade. Assim como Jonadab imprimiu isso no coração de seus filhos, isso foi passado para outras gerações posteriores, a ponto de chamar a atenção de Deus. Então, querido, nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus, fiéis aos princípios da palavra de Deus, fiéis a Jesus Cristo, fiéis ao Espírito Santo, a ponto de influenciar não só a nossa geração, mas as gerações subsequentes, a ponto de atrair o olhar de Deus para nós, para a nossa família. Nós precisamos, querido, Deus, querido, Ele quer que nós sejamos fonte de advertência num mundo onde tudo está errado, num mundo onde as pessoas têm adorado a sua casa, adorado o seu dinheiro, o seu carro e outros falsos ídolos. Deus, Ele está nos chamando para ser fonte de advertência no mundo que está andando errante, no mundo que está caminhando a passos largos para o inferno. Deus, Ele nos chama para ser fiéis, para mostrar a bênção da fidelidade. Quero chamar a equipe de louvor aqui. A partir do momento, querido, que nós entendemos que a fidelidade ela gera bênção, a partir do momento que nós entendermos que fidelidade é um compromisso de entrega de forma genuína à pessoa de Jesus Cristo, a partir do momento que nós entendermos que fidelidade não é algo que se quebra facilmente, a partir do momento que nós entendermos isso, a recompensa ela vem, e a recompensa ela vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Que recompensa é essa, pastor? É recompensa o quê? Da vida eterna. O seu nome permanece escrito no livro da vida. Jesus Cristo, escute bem, você que está me ouvindo, Jesus Cristo está prestes a voltar. Ele está voltando, e é uma promessa real, é uma promessa duradoura, querido, e Ele está prestes a voltar, e você precisa se manter fiel. Você não pode quebrar essa aliança que você fez com o Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não tenho aliança com Jesus Cristo. Está na hora, querido, de você confessar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, e o seguir, largar tudo aquilo que te atrapalha, largar, querido, tudo aquilo que é errado, abandonar as más condutas, abandone os vícios, abandone a idolatria, abandone tudo aquilo que é errado, e reconheça Jesus Cristo como suficiente Salvador. Deixe o Espírito Santo agir em você, se torne uma nova criatura, seja uma bênção na sua família, na sua cidade, seja um influenciador de gerações, seja uma pessoa que adverte aqueles que estão caminhando errado, e acima de tudo, querido, receba a recompensa da vida eterna. Alabaxere anda lamanaias, ei malai, oi anda lamanas. Nesta noite, querido, eu quero orar pela sua família. Eu quero orar, querido, para que Deus te ajude, para que Deus, Ele coloque dentro de você, querido, o desejo de você se manter fiel nessa caminhada, um desejo, querido, de você se livrar das más condutas, corrigir comportamentos, querido, o desejo de você honrar esse compromisso que você fez. Pegue como exemplo essa família que chamou a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus para você. Fale, eu vou ser fiel, importante das circunstâncias, independente das circunstâncias, eu vou ser fiel, independente das lutas, independente se eu estou rico, se eu estou um pouco menos rico, eu vou ser fiel. Receba essa oração agora, você que está na sua casa agora. Senhor meu Deus, Paizinho, essa noite nós aprendemos aqui, Senhor, sobre a fidelidade de Jonadab, a fidelidade, ó Pai, deste homem, esse voto de fidelidade chamou a tua atenção, Deus,
chamou a sua atenção e ecoou através de gerações. E nesta noite, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, a Tua graça, pedimos a Tua ajuda sobre nós, sobre a nossa família, para que a gente se mantenha fiel à Tua palavra, fiel aos Seus princípios, aos Seus desígnios, Paizinho, para que a gente não venha se corromper, para que a gente não venha se desviar, se afastar, ó Pai, da Tua casa, da Tua presença. Nos ajude, Senhor, numa época, Senhor, onde tudo está virado, tudo está um caos, onde a fidelidade, a fé de muitos tem se esfriado. Nos ajude, Senhor, porque nós não queremos que a nossa fidelidade, nós não queremos que a nossa fé se esfrie, nós não queremos, Senhor, que a gente venha se afastar de Ti. Então nos dê graça, nos dê força, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos familiares, os nossos filhos, nos dê sabedoria, Senhor, para passar princípios e valores para os nossos filhos, e que esses princípios e valores, Senhor, venham ecoar para gerações até a Sua volta, Jesus. Nós oramos agora, Senhor, também pelas pessoas que estão enfermas. Existem pessoas que necessitam, ó Pai, de uma cura física. Então haja, ó Pai, no físico, ó Pai, dessa pessoa, sarando, ó Pai, o corpo dela. Entre agora, Senhor, com o milagre na vida dessa pessoa, sarando, ó Pai. Nós eliminamos agora, no nome de Jesus, todo câncer, toda infecção generalizada, hanseníase. Senhor, cura aqueles que estão infectados do Covid. O Senhor é o Deus que pode curar, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que age. Não existe doença que o Senhor não possa curar, então cure agora. Senhor, nós oramos também por aqueles que estão abatidos emocionalmente, aqueles, ó Pai, que estão abatidos emocionalmente. Senhor, aqueles que estão tendo pesadelos, aqueles que estão entediados, aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, dando crise de ansiedade, aqueles, ó Pai, que estão com tristeza profunda. Nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor entre com poder, com graça, ó Pai, Paizinho, na alma dessa pessoa, sarando as emoções agora. Senhor, todo desejo de suicídio vai embora, no nome de Jesus Cristo agora. Cura a emoção dessa pessoa, entre com a providência, entre com a paz agora, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, pela nossa cidade. Oramos, ó Pai, pelas nossas cidades, para que o Senhor haja, ó Pai, nas nossas cidades, proteja cada município, entre com a providência agora, no nome de Jesus Cristo. Seus anjos venham passear nas avenidas, nas ruas da nossa cidade, amarrando todo espírito de morte, Senhor, aniquilando, destruindo todo espírito de morte. Senhor, venha vencer, Senhor, agora Satanás, derrubar Satanás dos tronos desses municípios agora. Que a Tua paz entre, Paizinho, que a Tua cura entre, ó Pai, nos municípios agora. Dê sabedoria a cada autoridade constituída, Senhor, nos municípios, estados, no nosso Brasil, Senhor, dê sabedoria. Senhor, nós sabemos que é o Senhor que governa, que toda autoridade foi constituída segundo a Tua permissão. Então age com poder, age com graça agora, no nome de Jesus Cristo agora, dando direcionamento para eles, dando sabedoria para eles governar, ó Pai, Paizinho, nossos municípios, governar o Brasil, Senhor, com prudência. Senhor, colocamos, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, cientistas, ó Pai, em Tuas mãos, todos aqueles, ó Pai, que estão trabalhando nessa época de pandemia. Dê graça a eles, dê força, Paizinho, dê força, renova, Senhor, não somente as forças físicas, mas as forças emocionais, para que eles continuem, ó Pai, trabalhando com excelência, ajudando o próximo. Os cientistas, ilumine, ó Pai, a mente dos cientistas, para que uma cura seja encontrada, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nesta noite, nós oramos também, Senhor, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Cada dízimo, cada oferta que tem sido depositada, ó Pai, Paizinho, nesta casa, o Senhor esteja multiplicando a bênção, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, abençoando a casa deles, que não venha faltar mantimento na despensa, que não venha faltar o dinheiro para honrar com os compromissos. O Senhor é o Deus, ó Pai, da prosperidade, o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Então abençoa, Paizinho, também as finanças, ó Pai, Paizinho, desta igreja, que tudo, ó Pai, que for empregado aqui, que seja, ó Pai, para abençoar o próximo, que seja para edificação do Teu reino, para crescimento do Teu reino, para capacitação de pessoas, para que o Teu evangelho seja propagado de forma
forma fiel, ó Pai, nesta terra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus vosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós até a consumação dos séculos. Deus abençoe a sua vida. Descansar.